Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Me reporto à playlist de podcasts e canais aí sugeridos para os inscritos, de outros temas também. Enfim, eu acho que esse podcast aqui de repente vai ser um pouco longo, né? O foco mesmo é que eu vou falar sobre términos de relacionamentos que eu já passei, né? Eu não tenho pauta, não tenho edição, então possivelmente eu erro alguma coisa, não vou voltar, não vou editar, enfim, talvez eu lembre de alguma coisa e tenha que retornar, peço desculpas também, é a forma que eu tenho de poder passar um pouco da minha vida, um pouco do meu conhecimento. E vou falar uma coisa para vocês que eu tive um insight há pouco tempo também, né, a respeito de pensão alimentícia. Eu vou contar um pouquinho do meu momento atual aí, das MSOLs aí também que estão querendo arrendar meu apartamento. Bom, vamos lá. Para quem não casou ainda, eu digo para casar, porque casar é gostoso, vai nessa. E para surpresa de vocês, para aqueles que conseguiram fazer uma separação, ficaram ilesos no processo, né? Eu já tenho um podcast aí gravado que eu digo que se você deixar a casa para ex, a casa pertence aos dois, né? E você deixa a casa para ex depois de 2 anos, ela te toma a casa, né? Porque você está abandonando lá, é uma espécie de uso capião. Esse é um ponto bem importante. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, entre esses dois temas tem proximidade. Imagine a seguinte situação: você se livrou de uma capi, né? Você se separou, saiu ileso, né? Tomou prejuízo durante o casamento porque você que bancou o negócio todo, levou bronca. Eu tenho sempre um linguajar mais moderado, que eu não quero chatices, aborrecimentos com o YouTube. Durante o casamento foi você que bancou a maior parte das despesas da casa, pelo menos isso, né? Durante o casamento, no máximo, você teve a metade da autoridade na relação, né? E dentro da casa, né? Ok. Mas aí você é uma pessoa de sorte, conseguiu se separar numa situação de boa, como foi meu caso, né? Ou casou em separação de bens, ou teve união estável em separação de bens, tem podcast falando sobre isso. Você se separou, aí vocês combinaram de ninguém pagar pensão para ninguém, né? Mas, primeira coisa, essa questão alimentar de um cônjuge ter que alimentar o outro, ajudar o outro, ele persiste mesmo depois da separação. Significa o seguinte: você faz uma separação com advogado, com escritura pública, se for dissolução de união estável, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí ela renuncia o direito aos alimentos. Eu não falei isso antes porque eu sempre tive o receio, lembro de ter pensado, de ter falado isso para vocês, mas eu tenho receio de falar alguma coisa e dar arma para o inimigo, né? Para o inimigo tomar conhecimento dessa possibilidade. Então você fez a separação, né? Até na frente do juiz mesmo, fez um acordo de solução da união estável, né? Ou a separação na frente do juiz, se tiver menor de idade e tal, filhos. Ela renunciou aos alimentos, mas digamos que 2, 3 anos depois, ela, nessa crise aí, nessa pandemia, ela perdeu o emprego, está passando por uma necessidade econômica. Mesmo ela tendo renunciado aos alimentos, ela pode lhe pedir os alimentos. Essa obrigação de um cônjuge alimentar o outro, o companheiro alimentar o outro, não se extingue com a separação, e esse direito é irrenunciável, né? Naquele momento ela desistiu da pensão, mas a qualquer momento ela pode pedir. É claro que se você tiver uma relação e o casal está na casa dos 20 e poucos anos, né? Aí quando ela tiver com 60, ela te pedir uma pensão, é uma situação de fato mais complicada para ela. Assim, eu acho que
vai ser difícil ela conseguir. Mas uma separação aí de 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, se você se separou aí há menos de 5 anos, porque esse direito é imprescritível, você ainda está sujeito aí a levar uma ação aí de alimentos, tá? Segundo ponto, se vocês são separados e você paga a pensão, se você morrer, ela vai ser sua dependente lá no INSS, vai ter direito à pensão previdenciária. Se ela tiver mais de, salvo engano, 42 ou 44 anos, acho que é 42 anos, essa pensão é vitalícia. Antigamente, se ela tivesse 18 anos, 16 anos, fosse casada aos 16 anos, que é possível, ela já teria a pensão vitalícia. Mas aí a tia Dilma, ela fez uma reforma previdenciária em 2015, e aí a questão da pensão só passou a ser vitalícia para o cônjuge, homem ou mulher, né, que tivesse acima de 42 ou 44 anos. Por isso que eu critico a reforma da Previdência, porque nós já passamos por uma reforma da Previdência em 2015, né, e foi amplamente debatida, né, pelos nossos honrados representantes, deputados e senadores, né, aquelas pessoas super confiáveis, né, que nós elegemos. Bom, então eu falei sobre a pensão, vou falar sobre o meu momento atual aqui. Eu estou alugando apartamento, né? E mês que vem eu vou ter um outro apartamento vago. Assim, eu já vou ficar com praticamente todos os imóveis aí desocupados. O que tem de MSOL procurando o apartamento, me contatando, eu não dou o número de telefone, né? Eu só falo por mensagem, justamente para não ficar ouvindo historinha. Ou tem garantia ou não tem garantia. Eu não alugo, não sujeito. Dentro do meu controle de risco tem que ter o mínimo. Se a pessoa não tem, por exemplo, 3 meses para dar de reserva, né, de caução, significa que ela não tem reserva financeira nenhuma. Logo, se ela perder o emprego, pergunta, ela vai me pagar ou ela vai comer? Ela vai falar, Alita, se vira aí, eu vou comer. Então, para evitar esse tipo de problema, reduzir, né, o meu risco, né, eu prefiro deixar os imóveis fechados a alugar, né? Uma situação como essa, depois ter que ir para a justiça, para tirar a pessoa, né? Tem um monte de complicação, a pessoa quebrar o apartamento. Mas teve uma MSOL que me procurou, o salário dela era 30% acima do valor do aluguel. Eu falei, eu vou dar corda nisso aqui. Eu perguntei, ok, você vai me pagar X? Não, eu pago, tudo bem. Você vai comer o que durante um mês? E você vai usar vela dentro de casa? E água, você vai carregar balde do seu trabalho? Eu fui bastante, porque por mensagem não é mais fácil. Ela, não, o Estado aqui me dá 100 euros, como se 100 euros fosse o suficiente, né? 100 euros não paga a alimentação de um adulto, né? Não, a avó da criança também me ajuda. Ou seja, hoje em dia elas contam não só com a ajuda do pai, né? Não sei qual é a situação dela, questão de pensão, mas conta com a situação com a ajuda da avó da criança, né? E não foi uma só mãe solteira, não. Falei esse termo MSOL, eu não gosto de falar esse termo para não ter problema no Facebook, no YouTube. Bom, então é isso que eu estou passando e assim, dá um trabalho danado, porque eu só levo lá para conhecer o apartamento quem trata comigo e diz que tem as garantias, e aí chega lá na hora, depois diz que não tem as garantias e tenta negociar. Dá vontade de mandar para aquele lugar, né? Hoje mesmo eu praticamente fiz isso, porque depois eu dei o contato telefônico. Falei, a senhora já começou errado, a senhora me enganou, a senhora não era nem para ter visto o apartamento. Então, assim, todo mundo diz que vai cuidar do apartamento, que vai pagar direitinho. Vocês já viram o inquilino entrando no apartamento falando pro senhorio, não, aluga para mim, mas fica sabendo que eu só vou pagar os 3 primeiros meses, depois você que se dane, não quero mais saber. E outra coisa, eu vou quebrar teu apartamento todo, né? Então, assim, eu sugiro a vocês, quando vocês fizerem um negócio, estabeleçam um critério de vocês, principalmente se vocês estiverem na ponta mais vantajosa, né? Nesse caso aqui eu estou na ponta mais vantajosa, porque não tem imóveis para alugar e assim os imóveis se situam em cidades turísticas e o pessoal prefere alugar para turista, né?
eu prefiro alugar anual porque eu não quero ficar recebendo turista de madrugada, né, ficar limpando apartamento ou chamando faxineiro, ficar conferindo as coisas, ficar respondendo pergunta. Você tem um exemplo, você tem pano para o traseiro, sabe? Essas coisas. Coisa chata pra caramba. Você tem escorredor de prato, essas coisas muito chatas. E isso em todos os idiomas, né? Em todos os idiomas, né? Em muitos casos eu teria que usar o tradutor. Então eu não quero esse tipo de trabalho, eu acho que não me remunera o suficiente, eu prefiro receber menos e todo mês lá receber a grana do aluguel, né? Todos os imóveis que eu tenho se situam com exceção do Rio de Janeiro, todos os imóveis que eu tenho, inclusive um outro no Brasil, se situam em cidades turísticas, né? Bom, superando essa fase, né? Que eu dei a excelente notícia para vocês, né? Que vocês podem pagar pensão mesmo, anos depois da separação, para a mulher mesmo. Superando esse relato aí do momento atual que eu estou passando, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos que eu já tive, né? Não, assim, não vou falar de todos mesmo porque eu não vou nem lembrar, né? Mas compartilhar um pouco com vocês. Primeiro que eu nunca fui manginão no sentido de pagar tudo para mulher. Pagar absolutamente tudo, sabe? E, assim, quando tinha esse tipo de relação, eu ia sempre para lugar barato e eu tinha uma condição financeira muito boa, né? Então, vou falar dos principais, né? Quando eu tinha lá menos de 20 anos, tinha uma relação muito boa, era tudo meio a meio, rachado, né, assim, dividido. A menina trabalhava comigo e eu cheguei a estudar fora da minha cidade, né, Rio de Janeiro, e passava 2 semanas em outro estado aí, passava 2 semanas no Paraná, voltava para o Rio de Janeiro, fazia uns cursos lá, enfim. E ligava todos os dias à noite para ela, inclusive ela pegou uma linha telefônica só para ela. Naquela época não tinha WhatsApp, Telegram, na época era BBS, né? Não tinha nem internet como a gente tem hoje. Mas enfim, eu lembro de uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, ela falou que ia dormir. E um tempo depois eu liguei para o celular dela, né? Já tinha celular também, assim, mas estava começando, né? Estava começando o celular. Mas não tinha WhatsApp, essas coisas, smartphone, nada disso. Isso é recente, né? Isso é coisa de 2010, 2011. E a amiga dela atendeu, falou que ela estava na boate e tal. O babaca foi na boate, entrou na boate, contou uma história triste por segurança lá, dizendo que alguém tinha morrido na família, precisava entrar para dar um recado. Peguei ela na boate, lá estava sentado do lado de um cara. Quando o cara me viu, assim, ela teve um comportamento estranho, o cara levantou logo, possivelmente o cara estava ficando com ela. E foi aquilo, né? Aquela decepção, né? E essa menina eu quase casei, porque ela foi expulsa de casa, né? Uma pessoa muito boa, né? Mentia pra avó, mentia pra mãe, né? E eu não percebia isso. Se você tem uma namorada, se tem uma mulher que ela mente pros outros, assim, a troco de nada, você pode ter certeza que ela está mentindo pra você. E outra coisa que eu preciso falar, assim, um aspecto geral, muitas vezes você recebe uma crítica assim, você está generalizando. Mas espera aí, se você não generalizar, você não fala sobre assunto nenhum, não é? Porque é óbvio que existem exceções, nós somos seres humanos, existem lá o Zé Droguinha, existe a Zé Droguinha também, né? A Maria Droguinha, né? Existe a Amélia também, né? Está em extinção, não sei se já se extinguiu a Amélia, né? Hoje em dia, se você importar uma mulher do interior de Minas Gerais, né, prendada, que faça tudo, depois que você levar para sua casa e der todo o conforto para ela, possivelmente a cabeça dela vai mudar aí, vai acontecer todo a questão modernete, né, que a gente conhece. Mas enfim, quase casei com essa menina.
depois desse relato que eu a encontrei na boate, e eu era muito dependente dela, né? Gostava muito dela, totalmente cego, né? E ainda corria muito atrás dela. Eu pegava uma moto, pilotava 40 quilômetros para encontrá-la na casa do pai, né? Assim, sem avisar, atrás dela, pedindo, implorando, né? Me humilhando. Tinha menos de 20 anos nessa época, né? Por volta de 20 anos, 19, 20, 21 mais ou menos. Fiquei com ela aproximadamente 13 meses. E eu lembro até que teve uma vez que pensei assim, vai ser a última vez que eu vou ficar com ela. Eu levei ela pro abate, né? Mas eu dei uma surra nela de, de rolo, assim, para ela nunca mais esquecer. E acabou aquilo ali. Entrei lá no meu veículo, né? Na verdade, ela que tinha carro, entrei no carro dela, fiquei em casa e pronto. Eu tinha uma moto na época. Ok, esse relacionamento é encerrado. Agora um outro mais importante, né? Foi mais ou menos uns 10 anos depois. A menina era uma menina que cresceu assim comigo. Ela era mais nova, assim, 5 anos mais nova. E então eu conheci assim uns 11 anos de idade, né? E quando ela tinha lá seus 20 e poucos, né? A gente se encontrou e aí começamos a ficar, começamos a ter um relacionamento. E assim, era uma maravilha até eu não me apegar, né? Depois que eu me apeguei, aí pronto. Aí começaram os abusos, né? Ela arrumou um emprego muito bom, né? Num concurso público. E no primeiro mês, assim, ela já começou a procurar casa, ou seja, já, assim, ganhar vou gastar. A cabeça delas é assim, né? Vou generalizar assim, porque se não generalizar, não tem assunto. Não tem como falar sobre assunto nenhum sem generalizar, exceto se for matemática. E aí ela encontrou, 6 meses depois ela já estava morando junto. E o que acontecia? Toda vez que a gente brigava, ela saía com um cara mais ou menos da empresa dela, né? E assim, como eu estava cego, né, apaixonado, né, eu me humilhava também, apanhei bastante, mas toda vez que eu a encontrava, eu dava uma surra nela e rasgava ela por trás, né? Ah, sua filha da mãe, então tu vai ver só, rasgava. Era a minha vingança, né? E aí persistiu isso, né? Toda vez que a gente brigava, discutia, ela era feminista, tá? Ela era feminista. Toda vez que a gente discutia, ela saía com o cara e ao ponto de eu tinha a chave da casa dela, a atitude que ela fez, ela me fez me afastar dos meus amigos de uma forma inteligente. Ela é uma mulher extremamente inteligente, muito inteligente mesmo. E o que ela fazia? Vou fazer um bolinho aqui, vou fazer uma pizza, vou fazer isso. E eu morava sozinho, ela morava sozinha também, então passávamos 3 dias na casa dela, ela 3 dias na minha, e um dia cada um ia para o seu lado. Mas com isso ela me fez me afastar dos amigos, né? Dos botecos e tal. E aí acabou que ela conseguiu o que ela queria, né? Porque se você não tem amigos, você tem uma namorada, sua vida passa a ser ela, você fica completamente dependente e você desapegar daquilo ali. Tem que ter muito controle emocional e não tinha esses canais de YouTube com ajuda que hoje vocês têm aí, né? Não tinha nada disso. Bom, financeiramente eu tinha parado de trabalhar praticamente, então eu tinha uns processos que eu ainda tocava e comecei a estudar, né, para concurso público, né, mais por pressão dela, que ela queria viajar. Eu falei, não posso, porque eu não posso largar o escritório. E aí ela me convenceu a estudar para concurso, porque assim, eu vi que eu não tinha férias, né? Realmente, enfim, isso até foi um ponto positivo.
Uma certa vez eu comprei uma geladeira nova para minha casa e ela viu, e ela é muito inteligente. Peraí, então se você comprou uma geladeira, você nunca quer casar comigo, né? Aí eu, não é isso, que a casa de qualquer forma precisa de uma geladeira, né? Mas ela entendeu. E no final da relação, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a tentar ir menos vezes para casa dela, cada vez menos, e ela cada vez menos para minha casa, para eu começar a me desapegar, e aos poucos eu fui me reaproximando, né, assim, dos botecos, dos amigos, né. Teve uma certa vez que eu tinha um contato, né, em São Paulo, e eu não pensei duas vezes, né? Depois que eu instalei a gravação no Messenger, na época era Messenger, né? Que usava no computador. E aí eu via a conversa dela, né? Com esse cara, via a conversa dela com outros também. Assim, é absurdo, né? Na verdade, era uma infidelidade virtual também, né? Não acontecia só a questão da gente brigar, ela sair com outro cara, não. Então, depois que eu vi isso aí, eu fui me desapegando. Eu deveria ter cortado tudo, né? Se fosse hoje, nada disso teria ocorrido, né? Que aí, a partir dessa relação, quando eu relatar as próximas, vocês vão ver que meu comportamento foi totalmente diferente, mesmo sem conhecer o mundo masculinista. E teve uma certa vez que a gente discutindo, né? Até discutindo por e-mail, e ela usando o e-mail do trabalho dela, perigosíssimo isso. E eu copiei o cara no e-mail também e tal. E ela me mandou um e-mail desaforado lá. Você me humilhou, você me fez passar vergonha. E ela respondeu o cara dizendo que ia pro hotel com o cara lá, porque o cara ia fazer um curso fora, né, do Rio de Janeiro, né. Enfim, e aí ela terminou comigo. Eu ainda corri atrás, ela meio que me ignorou, até um dia que eu cheguei e falei, quer saber? Não vou mais procurá-la nunca mais, e nunca mais vou falar com ela. Nem olhar para ela eu vou. E o que aconteceu é que eu vi que ela marcou uma viagem, né, com o cara, e um ano depois, né, eu encontro com uma vizinha dela que vem me parabenizar. Alita, parabéns. Eu falei, pô, por quê? Você vai ser papai? Eu falei, como assim você é papai? Não, porque a fulana tá grávida, não é teu não? Eu falei, não tô com ela há um ano já. Ou seja, e já ia parir já, né? 3 meses depois dela se separar de mim, ela engravidou desse cara, né? Que era praticamente do trabalho dela, uma situação financeira bem melhor que a minha, que ele tinha na época, né? Tá aí a questão da hipergamia. Um dado importante é que mesmo eu sem trabalhar, com pouca renda, e ela com salário, deve estar ganhando hoje uns 25 mil, ela não pagava nada para mim. Ela falava, eu nunca vou bancar homem, eu nunca vou... Nunca, não, no máximo é dividir. Então você vê como é que é isso, porque ela era feminista, para você ver como é que é a cabeça delas, né? Ou seja, quando elas pensam em direitos iguais, elas nunca pagam a conta, ajudam, né, tal, né? Enfim, o universo conspirou aí e me salvou dessas 2 furadas aí, que eu poderia ser hoje pai de um boneco assassino, um Chuck, né, de cada uma delas aí, tá pagando pensão, minha vida seria totalmente diferente. Bom, vamos ao terceiro relacionamento. No próprio curso que eu fazia, quando eu estava com ela, né, teve um dia que eu dei um basta, eu chamei a menina do curso para sair, e aí saí, a menina já me levou para casa dela, né, e pronto, já deu de primeira também. Foi um semi-chá, né, e a relação com essa menina, fiquei 1 ano com ela, era uma relação assim amigável, amistosa, que a gente não brigava, não tinha discussão. Ela levava empadinha, cervejinha, sanduichinho, tudo no sofá, ligava a televisão, colocava o canal que eu queria assistir, né? Mas o assunto que desenvolvia entre a gente era apenas dinheiro. Se eu falasse que queria
estava pensando, por exemplo, um exemplo, pensando em comprar um apartamento, um kitnet para alugar. Aí ela falava assim o dia inteiro sobre aquilo, né? E ela sempre me perguntava assim, olha, eu te amo, você vai casar comigo? Eu falei, vamos ver. E isso foi me irritando, assim, que toda semana ela falava isso. Aí teve antes disso, toda vez que a gente saía, ela trabalhava, eu ainda estava estudando, ela ganhava lá 5 mil por mês, né? Eu, assim, ganhava esporadicamente, né? Que eu trabalhava por conta própria, né? Com processo, pingava dinheiro, às vezes pingava muito, pingava 20, 30, às vezes passava 2, 3 meses sem pingar nada, né? E aí o que acontecia? Toda vez que a gente saía, na hora de pagar a conta, ela nem coçava o bolso. Quando chegava no final do mês, que ela pegava o cartão dela de refeição, né? Provavelmente que sobrava, né, da refeição dela. Deixa eu tomar uma água, desculpa, gente. Ela pegava o cartão dela de refeição, né? E aí, não, deixa que eu pago hoje. Mas, assim, 95% era sempre eu que pagava, mas sempre era coisas, assim, em bares, né? Era um petiscozinho, 2 cervejas, alguma coisa assim, né? Mas ela vivia falando, você vai casar comigo? Até um dia que eu falei assim para ela, olha só, eu estou desempregado, ainda estou estudando, você vai me sustentar? Você está trabalhando. A partir desse momento, ela nunca mais me pediu em casamento. Beleza. Mas aí eu contei como foi a relação, agora vamos ao término. Era padrão toda sexta-feira, eu saí do curso, ela tinha saído do curso, ela desistiu, e eu ia para casa dela. E ela tinha me falado que ia ter uma festa no trabalho, né? Não, mas tá tudo certo, vá lá para casa a tal hora. O trabalho dela terminava às 5, não, vai lá à noite para casa, né? Umas 9 horas, quando você sair do curso, né? Ou seja, 9, 10 horas. E ok, a gente fica junto. Pois bem, eu saí do curso, fui para casa dela, aí toquei, o irmão dela falou que ela não tinha chegado, o porteiro também falou que não estava lá. Aí o que eu fiz? Eu fui pro Subway, fiquei lá no Subway, fiquei esperando 2 horas e nada de me mandar mensagem, de ligar, de dar satisfação, nada. Aí eu voltei lá no porteiro, o porteiro falou que ela não tinha chegado ainda, ok, peguei minha moto e fui para casa. 3 horas da manhã eu recebo uma mensagem, oi, cheguei, beijos. Falei, ok. E eu não respondi essa mensagem, né? Então ela mandou uma mensagem de sexta para sábado, 3 horas da manhã, né? Eu não respondi. Quando chegou, acho que na segunda-feira, eu também não mandei mensagem nenhuma, ela não mandou mensagem nenhuma. Quando chegou na segunda-feira, ela mandou uma mensagem assim, vem cá, você quer terminar, né? Você quer terminar, né? Aí eu falei, se eu quero, não, já terminei. E assim acabou o relacionamento. Eu mandei uma mensagem, separa minhas coisas aí, que no dia tal eu vou buscar, né? E pronto. E aí no dia combinado eu fui, peguei minhas coisas, falei 5 minutos e nunca mais quis saber dela. Uns 6 meses depois, assim, eu estava com uma mulher, já estava morando junto com uma mulher. Ela quis me encontrar para gravar um material de estudo para ela, né? E até contei para minha ex-companheira, né? E aí eu combinei com ela, dela deixar lá o HD externo lá na portaria, né? Dei o endereço novo para ela e pegar depois que estivesse pronto, gravado. E daí ela foi na portaria, o porteiro me falou que é uma mulher toda maquiada, toda bem arrumada, foi lá na portaria deixar o material. Mas enfim, não a encontrei. Depois disso, 2 vezes assim, eu fui para um happy hour com uns amigos, a encontrei no centro do Rio de Janeiro, assim, muito gorda, tava muito gorda, uma baleia. Falei, nossa, imagina se eu tivesse que jantar isso aí, eu não ia conseguir mais não. Ou seja, o universo me salvou mais uma vez.
Então vamos para mais um relacionamento. O outro relacionamento foi amor à primeira vista, né? Vocês sabem que eu falo com tom irônico, né? 3 meses a gente estava morando junto, o combinado, ela ia fazer mestrado, falei, deixa que eu banco tudo, até você terminar o mestrado. Essa história foi contada no GadoCast, numa live com o GadoCast, vocês podem procurar, o título que o Knut colocou foi relação, união instável. Ok, e resumindo, enquanto ela estivesse no mestrado, eu que bancava tudo, e daí eu comecei a trabalhar, né, concurso, né, poderia ter entrado mais tempo em concurso, mas aí não quis mudar de cidade, né, quis esperar a vaga para o Rio de Janeiro mesmo, e aí trabalhei em 2 concursos, né, em 2 cargos, e acabou o mestrado dela, né? Ela fazia um bico, né, de assim, 2 vezes por semana de trabalho. Certa vez ela perguntou: Alita, o que você acha de eu sair do trabalho? Está muito estressante lá, estou me estressando demais com a secretária. Eu falei: você já arrumou outra coisa? Ela: não. Eu falei: não, então acho que você arruma outra coisa primeiro e depois você larga esse. E enfim, ela não me ouviu, largou. Claro, não faltava casa, não faltava luz elétrica, internet, comida, era eu que pagava tudo, porque nesse bico que ela recebia R$1.000, R$1.500 no máximo, e eu achava que era muito pouco. Falei: gasta isso tudo com você. Sendo que as tarefas de casa, padrão, isso aí está no Manual Masculinista, volume 2, página 8.5, tá lá, se vocês forem lá no índice, vocês vão encontrar lá o comportamento modernete. Ela achava que eu tinha que dividir, mesmo eu pagando todas as contas da casa, ela achava que eu tinha que dividir as tarefas domésticas com ela, né? E isso causava um desgaste muito grande, né? E ao ponto dela falar para mim que a mãe dela falou: o Alita ganha bem, ele poderia botar uma empregada, né? E quando ela falou isso para mim, né? Por que você acha da gente botar uma faxineira aqui? Eu falei: eu acho ótimo. Então eu vou chamar, ok, você vai pagar, né? Ela: não, mas como eu vou pagar? Eu falei: você não trabalha, você passa a trabalhar e você paga a faxineira. O teu salário, assim, a tua hora de trabalho vale mais do que a hora da faxineira, não vale? Já que você tem mestrado, né? Aliás, você já deixou o currículo em algum lugar? Nunca deixou o currículo em lugar nenhum. E, enfim, depois dessa ironia, ela ficou com raiva, né? E fazia as coisas com má vontade, né? E aí eu vou acelerar a história, né? Nós tínhamos uma união estável com separação de bens, e eu não quis desfazer a união estável quando nós terminamos para deixá-la no plano de saúde, né? E estou acelerando a história. E certa vez ela me liga dizendo que ia fazer uma cirurgia, precisava de alguém para ir com ela. Ela não contou para ninguém da família que ia fazer uma cirurgia. E eu fui, me registrei no hospital, né, como companheiro dela, já que ela era minha dependente do plano de saúde, né? Ela foi para a sala cirúrgica, né? E eu fiquei de emprestar dinheiro para ela pagar o anestesista, né? Falei: passa cheque seu, depois eu te dou o dinheiro. Quando o plano de saúde reembolsar, eu me restituo, né? Porque eu também não bancava ela em tudo, não, né? Já estava deixando ela, né, ali no plano e sendo descontada ali por volta, com o uso que ela tinha, uns R$200 por mês, R$200, R$300 por mês era meu custo, né? Mesmo depois de ter terminado, de ter feito a dissolução de união estável. Isso, 7 meses depois, ela foi fazer a cirurgia. Depois que ela se recuperou um pouco, né, ela tinha pedido para eu ficar até as 8 horas da noite, eu faltei o trabalho com justificativa, né? Tinha essa possibilidade de acompanhar o companheiro ou companheira, né, com internação, essas coisas, por um dia. E daí ela falou assim, dentro do quarto do hospital: você pode... Não, chegou um cara lá, deu um beijo nela e falou: Alita, você pode ir embora que ele vai ficar aqui comigo. Aí eu olhei, né? Só que nesse tempo que ela foi para fazer a cirurgia, eu abri o celular dela, eu tinha a senha e li tudo, né? Ela estava namorando e tal, declarações de amor, aquelas coisas todas, né? E se expondo, né, nos bares, né, na rua. E eu pensando assim: poxa, tanta gente do meu trabalho mora no mesmo bairro que ela mora, né? Que ela voltou para casa da mãe.
e me expondo, né? Imagina se as pessoas veem, pô, ali tem um corno e tal. E aí, quando ela falou isso, eu falei, ok. Eu fui embora. No dia seguinte, eu liguei para ela, e aí, você tá bem? Ah, tô bem. Tá, ó, me devolve a carteira do plano de saúde, que eu tenho que dar baixa. Aí ela, não, mas... E eu, como é que eu fico? Ah, você não é minha responsabilidade. Você não é minha responsabilidade. E pronto. E aí ela devolveu a carteira do plano de saúde, né? 2 meses depois ela foi na casa da vizinha, de onde eu morava, bateu lá na minha porta, né? Pra ver a cadela da gente, né? Da gente não, minha. Pra ver a minha cadela, né? E pronto. E depois eu me mudei, né? Troquei o número, bloqueei o WhatsApp, tudo, né? A conta bancária dela tá no meu celular ainda, com a digital do meu celular, porque a conta bancária dela eu usava, né? Ela era a minha, entre aspas, laranja, né? Eu usava a conta dela para pagar as contas, tudo. Eu transferia para a conta dela o dinheiro e movimentava a conta dela. E assim, de vez em quando eu olho, né? Eu vou confessar que até hoje, de vez em quando eu olho de curiosidade. E continua assim, na miséria, né? E a mãe, a tia dando dinheiro, né? Transferência da mãe, tia, né? As compras, né? As compras são as coisas mais banais, né? Você vê que não está trabalhando ainda, né? A mesma futilidade de sempre. Quando ela se encontrava com a mãe, eu ia para casa da sogra, o assunto era só roupa, sapato, essas coisas imbecis, né? Eu não conseguia falar sobre um planejamento de trabalho, nada, nunca procurou emprego. Enfim, me salvei até então, né? Porque ela não me pediu pensão ainda, né? Mas também se pedir nem me encontra mais, né? E ela tendo nível superior, tendo mestrado, tendo se separado nova, eu acho difícil ela conseguir alguma pensão, porque ela vai ter que provar porque ela não procurou emprego nenhum e na hora do depoimento dela eu vou conseguir fazer que ela fale, que ela confesse, tem testemunha, essas coisas todas. Ok. Então terminou, a partir daí aí eu já comecei a ficar mais esperto, né? E enfim, aí me envolvi depois com uma fé nas malucas, né? A menina tinha depressão e eu me aproximei porque eu quis ajudá-la. Não, a questão de metafísica, né, e tal. E aí acabou que eu fiquei com essa menina, né? Ela já sabia que eu ia me mudar para o exterior, não ia voltar mais. Ela falava em casamento. Ela tomava muito remédio. E daí ela terminou comigo, falei, tudo bem. 3 dias depois ela falou que foi na psiquiatra, que a psiquiatra orientou ela a conversar comigo, falar que gostava muito de mim e tal. Ela não me fez mal nenhum, era uma pessoa assim, em tese boa, né? Vocês sabem como é que são as borderlines, ela era borderline. E eu falei, ok, voltei. Nisso que eu voltei, ela fez uma reserva num hotel em Búzios, na suíte semi-presidencial. Na verdade, o quarto que ela pegou tinha uma jacuzzi dentro, né? Era melhor do que a presidencial, porque tinha uma vista melhor para o mar, né? Era naquele hotel ali onde tem a estátua da Brigitte Bardot, bem em frente, né? Um hotel em cima, assim, mas bem em frente à estátua mesmo. A varanda, assim, a jacuzzi ficava em frente à estátua. Um hotel... Porque depois eu pesquisei e ela pagou ali em 4 diárias uns 10 mil reais ali de viagem, né? Eu daqui dividir com ela, não, tal, ok. Aí beleza, ela pagou. E deu aquele chá, né? Mas não, eu acho que eu não sou viciado em droga não, viu? Tomei o chá, gostei, tomo de novo, mas não me vicio, não vai me dominar não. Não tirou a minha consciência o chá. Aí beleza. A partir daí ela terminou comigo porque eu ia viajar, não ia voltar tão cedo, né, para o Brasil. Eu trabalhava em teletrabalho e eu enganava a empresa, né? A empresa não sabia que eu estava no teletrabalho. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí ela terminou comigo por conta disso, mas foi numa coisa assim bem pacífica, sem discussão, sem nada. Quando eu já morava aqui na Europa, não morava nesse país, morava em outro país, ela me ligou próximo ao meu aniversário, falou algumas coisas comigo, que teve um sonho
Ok, conversei com ela, né? Uma relação boa. Aí, certa vez, quando eu voltei para o Brasil, houve um encontro, né, dos amigos, né? Porque ela trabalhava no primeiro lugar que eu trabalhei ali enfim, no concurso, mas eu não trabalhava com ela. E aí encontrando os amigos, né? E ela estava trabalhando em Niterói, e mesmo assim ela foi para o Rio para encontrar a gente, para o Rio de Janeiro, para o centro. E eu levei umas camisinhas, né? Pensando, vai ter um revival, né? Vai ser uma parada maneira. Tô voltando aqui pro Brasil, vou encontrá-la, vai uma chilepa nela, né? Os dois saem felizes, beleza, né? Sem compromisso. Eu sei que a mulher, ela tinha 37, 38 anos, então já tá na UOL já. E ela não se cuidava, mas era uma mulher bonita, é uma mulher bonita, mas não se cuida, assim, tá meio gordinha e tal, não se maqueia, né? Mas tem uns traços bonitos, a pele bonita, cabelo bonito, é ruiva, né? E ela sentou no bar e do nada ela começou a fazer acusações que, Alita, você não presta. E aí todo mundo percebeu que eu tinha saído com ela, né? Porque até então ninguém sabia. Na verdade a gente namorou ali por 3 meses, né? E ninguém sabia que a gente, ali naquele grupinho ali de amigos, que a gente estava junto, né? E ela teve uma transformação assim, aí acabou com o encontro, né? O pessoal foi embora. E aí, graças a Deus, um amigo meu de fora desse grupo chegou, né? Me mandou uma mensagem, falou, tô no bar tal aqui, né? Foi Amarelinho, tô aqui no Amarelinho, pô, ele estava descendo das barcas, né, no Rio de Janeiro, que é próximo, e aí ele encontrou com a gente lá, né? E graças a Deus que ele estava lá, porque assim, eu falei, tô com medo de você, porque a mulher começou a gritar comigo na mesa, assim, gritar não, falar bem alto, dizendo que eu abusei dela, que eu a usei, que eu não valia nada e tal. Eu falei, olha, eu não tô te entendendo, a gente terminou numa boa, assim, a gente sempre teve uma relação pacífica, você sempre soube que eu ia, desde o início, da primeira vez que a gente ficou, você sabia que eu ia mudar de país, eu não estou entendendo, e foi você que terminou por conta disso, eu não estou entendendo o seu comportamento, eu achei que você viesse, a gente ia ter uma relação legal aqui, que a gente, poxa, ia se divertir, ia rir, ia contar o que aconteceu nesse período, tal, mas ela continuou com as ofensas, e aí, mas só que eu já conhecia o mundo masculinista, né? Eu perguntei, vem cá, você... Não, eu falei assim pra ela, você é borderline? Mas você é borderline. Aí ela, eu não sou a borderline. Ou seja, ela sabe o que é borderline, né? E a partir daí eu pedi a conta, né? Um amigo ficou entre a gente, ainda quis levá-la nas barcas, né? Falei, ok. E ela me ofendendo o caminho todo, e eu só ouvindo, sem discutir, sem xingar, sem tocá-la, com mão para trás, com o amigo no meio, né? Para não deixar ela partir para cima de mim também, e levando ela na conversa, ela chorando pra caramba. Ele me largou, ele me usou, assim, totalmente alucinada a mulher, como se eu tivesse terminado com ela, como se eu tivesse aproximado dela só para transar e tal. E aí, ok, e aí foi isso. Daí eu bloqueei, troquei o número de celular, né? Ela não, do emprego, eu saí do emprego, né? Na verdade eu já estava trabalhando em teletrabalho, ela não sabia onde eu morava, nunca levei na minha casa. Troquei o celular, e-mail ela também não mandou, há pouco tempo ela entrou no Telegram, eu fui e bloqueei também. E ok, nunca mais soube dela. Até perguntei para um amigo do grupo, e aí, tem visto o pessoal, não perguntei exatamente, né, sobre ela, mas ele entendeu, né, porque ele lembra da situação que foi complicada naquele dia. E ele falou, não, eu só tô vendo A, B e C, ou seja, não falou o nome dela, né? Eu falei, ok, se fulana te procurar e pedir algum contato, você fala comigo, não dá não. Ele, não, pode deixar, Alita, pode deixar, já entendi. E pronto, ficou aquilo ali, acabou o grupo de amizade, né? Se bem que eu também saí, né, do país, mas eu ainda falo por aqui, né? Enfim, agora já está no finalzinho, estamos em 44 minutos. Quando eu morei em Londres, eu dividi uma casa, né, com muita gente, né? Londres é basicamente, aí, se o macho tóxico estiver ouvindo,
Você chega em Londres, você mora praticamente num cortiço meio que de luxo, né? Porque as casas são meio que direitinhas, né? Mas não deixa de ser um cortiço. Cheguei a morar num quarto de 8 metros quadrados, né? Pagando 600 libras, era 140 libras por semana. E tendo casa aqui, né? Nesse país aqui onde eu tô, a casa fechada. Vou tentar a vida lá em Londres, vou desenvolver o inglês, né? Eu falo inglês, vou desenvolver, ficar fluente e tal. Vou trabalhar em qualquer coisa. E acabou que conheci uma mulher na casa, né, que estava com a irmã e a mãe, e aí uma noite nós saímos, né, assim, uma tarde nós saímos, ela me levou para passear, para conhecer a Tower Bridge e etc, vários pontos turísticos, foi super divertido. Eu fui num bar, que eu tinha intenção de ir no bar justamente para procurar emprego. Eu não lembro o nome do bar, mas qual era o bairro? Era longe ali do Rio, um pouquinho longe. Enfim, e aí a gente se beijou, né? Quando chegamos em casa, a gente se trancou no banheiro e aí a gente transou. Depois eu levei ela para o meu quarto, a gente transou, né? E aí ficou aquela relação ali 2 dias na casa. Aí ela falou assim, dia tal é minha folga, eu vou sair do trabalho, 11 da manhã, eu vou vir para cá direto pra gente sair, pra gente passear, ok? Eu falei, tá. E eu não tinha nada para fazer, né? Tava esperando minha documentação chegar, não podia trabalhar ainda. 11 horas da manhã, nada, não mandou mensagem, não avisou, não ligou nem nada. Meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas da tarde ela chega, né? Com compras. Ela foi fazer compras e não avisou nem nada, ou seja, eu fiquei esperando ela em casa, né? E nada, eu falei, pô, beleza. Não toquei mais no assunto, nem não cobrei. Por que você não me ligou? Nada disso eu fiz, discutir, fingi que nada tinha acontecido. Só que tentou me beijar, eu falei, não, tua mãe tá ali, não. Tua mãe não precisa saber disso não, tal. Fiquei na minha. No dia seguinte, eu saí, passei, né? Peguei, já sabia andar tudo lá. Saí, passei e nunca mais dei bola para ela. Ela veio 2 vezes, abandonou o rabo do meu lado, pedindo desculpas, dizendo que você tá chateado comigo. Eu falei, não tô chateado contigo. A vida é tua, você faz o que você quiser. Se você quiser ter respeito, você tem respeito por quem você quiser. Só que as coisas são recíprocas, só isso. Ela, não, porque não. Eu vou, olha só, cada um vai pro seu lado, ok? A gente fica bem, cada um vai pro seu lado. Eu com medo de sofrer uma falsa acusação naquela casa ali, e ela balzaca já, né? 44 anos. Mas o comportamento não muda, é o mesmo comportamento das modernetes. E outra coisa, ela queria que eu gastasse, né? Não, porque, mas você tem uma situação boa. Eu falei, tá, mas eu vim para cá para tentar a vida por 1, 2 anos. Eu não quero tirar dinheiro das minhas economias para ficar aqui. Eu não estou passeando aqui. Eu não vim para Londres para passear. Eu vim para Londres para desenvolver o inglês e pelo menos me sustentar aqui. Eu tenho que provar que eu sou capaz de me sustentar num país diferente, né? Se eu começar a usar minhas economias aqui, um dia acaba. E segundo, que não é o meu foco. O meu planejamento é esse. E olha, eu já estou te falando muita coisa, né? É isso. Mas ela não, ela queria que eu saísse, que eu gastasse, né? Mas assim, nada de pagar para ela e tal, mas assim, consumista demais. E aí acabou essa relação com ela, porque eu voltei a falar com ela, mas nada de me aproximar. Quando chegou no ano novo também, não quis sair com ela para ver os fogos. Em Londres paga, né, para ir, vende lugar na rua para tipo 30 libras para assistir os fogos. Eu vou ver os fogos, vejo os fogos na televisão, que eu vejo fogo no mundo todo. E até fiquei com a mãe dela na casa, uma senhora muito legal, uma senhora de 70 anos, né? Eu gostei muito da senhora, lembra muito a minha avó, né? Inclusive o mesmo nome. E a conclusão é que o meu comportamento foi totalmente red pill, sem discutir, masculinista, com todos os cuidados possíveis, né? De não fazer com que ela sentisse raiva de mim ou fizesse uma acusação, né? Que nem eu fiz com a minha na união instável, né? Também não discuti nem nada, só ok, vai pro seu lado, vou pro meu, deixa ela falar, né?
não tomar uma agressão psicológica aí, uma violência psicológica. O detalhe que eu não contei do cheque, né? A questão do cheque, eu não emprestei dinheiro nenhum. E sei lá como é que ela fez para cobrir o cheque, problema dela, não quero saber disso. Também nem olhei a conta na época para ver como é que se o cheque compensou, se não compensou, quando este existe. Eu acho assim, a partir do... pera aí, chegou o namorado, né, dentro do quarto, né, ela mandou embora. E aí eu pensei, cada cachorro que toma conta do seu poste, então se ele tá namorando aí, ele que cuide, que empreste dinheiro, né, que cuide, né, que seja parceiro, né. E aí eu não emprestei. Então, voltando a esse caso em Londres aí, depois ela ficou me mandando mensagem, conversando, mas assim, como amigo, né? Mas querendo se aproximar, ela estava numa seca, né? Porque o macho tóxico pode contar como é que é lá em Londres, assim, tudo muito caro. Eu não vi motel lá, né? E ela não fala inglês fluente, então para ela se enturmar mais difícil. E ela está na UOL também, aos 44 anos, então, sim, a macharada não cai em cima dela, né? Então ela tinha uma rola amiga dentro da casa, né? Eu falei assim, o cara, assim, o Alito é nota 6, vou dar para esse cara, né? Tô na seca. E aí foi, mas meu comportamento foi totalmente red pill aí, de não querer relacionamento, não querer aproximar e os cuidados. Depois eu não quis comer mais não, nem levar pro meu quarto, não, vai para lá, não, aqui não, sei o que, não quero mais nada não. Nesse sentido, sem discutir, sem nada, né? E ela trocando umas mensagens comigo, vou te ajudar a arrumar emprego e tal, mas ela acabou que ela teve um comportamento falando mal de umas meninas da casa, né? E assim, basicamente porque as meninas eram negras, né? E ela se achava mais poderosa, né, por conta das meninas. E uma dessas meninas foi super legal comigo. Um dia saiu de casa, né, na chuva, para me levar lá na escola, né, de inglês, né, para eu me matricular e tal, na escola pública mesmo, né. Acabou que a escola, assim, cobrava mil libras para mim. Seria quase de graça se eu tivesse há 3 anos na Europa. Como eu não estava há 3 anos na Europa, mesmo eu tendo nacionalidade europeia, né, estando legal no país, eu tinha que pagar essa grana toda, mas a menina foi muito legal comigo, muito legal mesmo. E aí eu falei com ela, você não é melhor do que ela, você não é melhor do que essas meninas e tal. Aí ela começou a discutir comigo, eu bloqueei também. E hoje em dia eu tenho um comportamento assim, a pessoa começou com falta de educação, pode discordar de mim, eu gosto das pessoas que discordam de mim, para tentar me convencer, ou eu tentar procurar uma outra linha de raciocínio, né, para eu poder desenvolver e crescer, mas não vem falando palavrão, xingando, ou com comportamentos de racismo, sabe? Essas coisas que, assim, eu sou melhor porque eu sou branca, e eu já não curto essas histórias não, né? E aí foi isso. Acho que eu contei aí uma, duas, três, quatro, 5 histórias de términos de relacionamento. Tiveram outras, né? Mas basicamente aí, acho que vocês podem colher dessa história é o seguinte: deixa a mulher terminar com vocês. Não se humilhem, deixa ela terminar. Assim, não termina não, porque mexe com o ego delas. E aí elas podem tentar fazer uma falsa acusação, né? Fazer uma covardia com vocês. Finjam que estão tristes, deixa ela ir pro lado dela, não fica provocando também não, bloqueia tudo na internet. Eu esqueci de contar, aquela que eu fiquei esperando, né, quando eu voltei do curso, né, encontrei com ela, ela me devolveu as coisas e 2 semanas depois eu vi no Facebook um comentário, né, na página dela, não sei como é que é Facebook, não lembro, naquela época ainda tinha Facebook. Eu sabia que vocês iam acabar namorando, ou seja, provavelmente naquela festa que ela foi da empresa, ela já tinha lá me traído, né, ficado com o cara lá, né. E é isso, pessoal, deu 55 minutos, desculpa aí por ter voltado um pouquinho nas histórias, mas tentei compartilhar um pouquinho aí com vocês, porque mesmo que até a gente chegar nesse mundo red pill, né, chegar nesse mundo que homem que segue o próprio caminho, né, ou até o celibato voluntário, né, a gente tem uma história de vida aí, né,
praticamente essas aí, tirando a da união estável, né? Todas as outras não me exploraram economicamente, e a que eu tive união instável, pelo menos assim, as despesas que eu tinha com ela eram pequenas, porque eu já ia morar sozinho mesmo, eu já tinha que comer em casa, já tinha que ter luz, água, internet, né? Quando a gente saía, a gente ia para um barzinho, gastava no dinheiro de hoje, sei lá, R$ 35 por semana. Não era uma fortuna que eu gastava com ela. Mesmo assim, tinha uns presentes, né? Ela não trabalhava e tal. É isso, pessoal, 55 minutos aqui conversando com vocês. Conversando não, contando para vocês esses casos. Grande abraço e vamos que vamos.